Eu era garoto, né? E morava na roça, né? E na roça, a colônia japonesa sempre organizava uma festa, né? Essa festa era a reunião da turma, né? Que morava naquela região. Isso era no interior de Quatá, Alta Sorocabana. E trouxeram um filme, justamente de judô para a turma assistir. E o filme era Sugata Sanshiro. Né? Eu achava gozado aqueles arremessos, né? E aí, a partir daí, eu passei a gostar do judô. Comecei a gostar do judô, garoto, no interior, assistindo um filme de Sugata Sanshiro. Isso deve ser mais ou menos 1947, por aí, 45, né? E sempre fiquei de olho para ver se tinha lugar para treinar judô. E na colônia japonesa, geralmente tinha alguém que praticava sumô, né? Ou praticava kendo, mas judô não tinha. Da roça, minha família saiu para a cidade de Indiana. Eu fui para a cidade de Indiana, eu acho que estava com 11 ou 12 anos de idade. Louco para achar uma academia de judô para treinar judô. Aí como é que acontece? Veio, era aquele lutador de judô, mas estava fazendo luta livre, Kimura, professor Kimura. Estava o professor Kimura e o professor Kato, lembro porque ele perdeu para o Grace, né? E quem mais? Eu acho que era o professor Yoshimatsu ou Yoshimitsu, o negócio assim, era em 3. Eles iam lutar em Presidente Prudente. Divulgou, né? Fizeram uma divulgação. Aí o que acontece? A japonesada toda foi assistir essa luta. E em Presidente Prudente tinha judô, né? E alguns judokas lá de Presidente Prudente lutou lá com o professor Kato, né? E o professor Kimura fez uma exibição no final, jogando todo mundo, né? Eu achava bonito porque jogava os caras no chão, né? Não sabia que golpe, não sabia o que era, né? Era kimono branco, né? E pá, faixa preta, né? Eu fiquei camado por aquilo lá. Acabou o espetáculo do professor Kato, daquele outro professor e do professor Kimura. Eu não lembro se tinha alguém de São Paulo acompanhando esse grupo, porque ele fazia mais luta livre, né? O Kimura aceitava o desafio ou ele desafiava o outro para lutar. Só mais tarde que a gente ficou sabendo que ele lutou no Rio de Janeiro com os Grace lá, com o Hélio Grace. Mas não existia televisão naquela época, não existia rádio, nessas coisas. Então, você não fica sabendo o que está acontecendo. Aí o que acontece? Como é que eu descobri? Eu descobri que em Presidente Prudente tinha a academia de judô. Era a academia de jiu-jitsu, Yoshimatsu, Kusahara. Faixa preta de jiu-jitsu terceiro dan. Né? Ele vivia mais de massagem. Ele era um grande massagista e fazia, inclusive, mexia na fratura, deslocamento assim de articulação, ele era especialista nisso. Só depois que eu vim saber que naquela época não existia ortopedista,
fisioterapeuta, nada disso, né? Então, a turma recorria ao professor de judô para fazer massagem, né? Alguém caiu, quebrou a perna, ia lá e ele conserta. Ele era melhor que médico nessa área, um grande massagista. Aí eu convidei bom, aí em casa, né? Em casa quem mandava era o meu irmão mais velho, né? Meu pai autorizava, mas meu irmão mais velho não deixava. Falou, não. Era não e acabou, né? Aí uma vez, eu acho que a segunda, terceira vez, eu pedi para ele se podia treinar judô. Aquela época não se falava em judô, era jiu-jitsu, né? Eu pedi para o meu irmão se podia treinar jiu-jitsu, aí ele deu bronca. Se você quebra a perna, e aí, como é que vai fazer? Não, e fim de papo. Aí levou um tempão, pedi novamente para ele, ele não falou nada, né? O meu irmão Pedro não falou nada. Aí eu falei, tá bom. Aí deixei passar mais um dia. Aí quando eu pedi para ele falou, tá, vai. Aí eu convidei um amigo meu, né? Chamava-se, não sei se ele ainda está vivo, né? Chamava-se Kinji Takenaga. Ô, Kinji, vamos comigo até por dentro. Eu quero ver se consigo me matricular lá na academia do professor Yoshimatsu Kusahara, porque eu não sabia falar japonês, né? E ele era bom de japonês. Pedi para ele. Aí nós fomos lá. Aí o próprio professor Kusahara atendeu. Isso foi em 1952. Aí comecei a treinar lá. Toda terça, quinta e sábado. Tomava ônibus em Indiana. O ônibus não passava sempre, não é igual hoje, né? Apesar de Indiana ser uma cidade pequena, era movimentado, cheio de gente. Nossa, sábado e domingo aquela cidade era época de algodão, batatinha, né? Café, os caras. Era, era uma fase do Brasil ouro, café, né? Aí eu ia, terça e quinta, tomava ônibus em Indiana, o ônibus passava às 2 horas da tarde. Chegava lá por volta de 4 horas em Indiana, em Presidente Prudente. Aí eu fazia horas até 7 horas da noite. Se eu não tomasse esse ônibus, não tinha mais condução. Tinha trem, mas o trem deixa eu ver se eu lembro o trem. O trem passava em Indiana para Presidente Prudente, 5 horas da manhã, não dá. Aí comecei a treinar judô em Presidente Prudente, eu não lembro o dia nem o mês. Eu acho que eu já estava com 2 meses de judô, treinando lá. Aí tinha uma competição por equipe. Eu não lembro que cidade que veio lá competir com a gente. Se era Adamantina, se era Adamantina, se era Marília, né? Pompeia, porque aquela região da Alta Paulista, lá tinha judô em toda a cidade japonesa, daquela região. Era uma equipe de 9 contra 9. Eu era o único faixa branca, entendeu, Altair? Então eu era o primeiro a lutar. Era Katinuki. Era Katinuki. Você só sai quando perde. O diabo é que eu ganhei o primeiro, ganhei o segundo, acabei ganhando dos 9, Soraya. Aí os caras falam, pô, faixa branca ganhar de faixa marrom não pode, né? Nessa competição, eu fui promovido a faixa marrom. Aí, toca o barco, né? E no interior sempre aparece circo, né? Para dar show. A turma vai se divertir no circo, no cinema. E nesse circo, de vez em quando, aparecia
lutadores de luta livre, né? Para dar show. Às vezes eles desafiavam alguém da plateia. E bandido dos meus amigos daquela cidadezinha, é o Miguel, chama o Miguel aí, vai, aceita o desafio aí. Caramba, eu era de judô, não sabia lutar essas coisas. A turma fazia tanta pressão que me tiravam da arquibancada e levavam lá, né? Aí a turma me levava lá pro fundo onde ficam os artistas lá. Aí fica marcada para lutar no outro dia, não nesse dia do desafio, né? Aí o que acontece? No dia marcado para desafio, os caras não vieram. Aí eu fiquei famoso lá na cidadezinha. O cara ficou com medo, o cara correu, não sei o quê. Correu nada, é que eles tinham outro compromisso e a minha sorte é que eu ia levar uma surra danada, não entendia daquele troço. Bom, aí eu já tinha 5 meses para 6 ou para 7 meses de judô. Aí veio uma outra equipe, era uma outra equipe de Katinoki, né, de uma cidade, não lembro se era Marília ou se era Adamantina, Pompeia, não lembro. Eu era faixa marrom, então eu fui o primeiro a lutar, né? Deixa eu ver, eu acho que era... Eu acho que era a equipe de 12 contra 12, Soraya. Parece marmelada, né? Eu era faixa marrom, entrei na equipe. Não era para entrar, no faixa marrom não podia entrar para lutar no meio dos faixas pretas naquela época. Marrom com marrom, faixa preta com faixa preta. Mas o professor Kussahara conversou com os outros professores, né? Esse faixa marrom tá indo bem, vamos ver se ele consegue lutar bem com a turma de faixa preta. E na equipe tinha faixa preta antigo, né? E tinha segundo dan também lá. Aí eu comecei lutando, ganhei a primeira, ganhei todo mundo. Já nessa época eu aplicava Hanegoshi. Porque o professor Kussahara aplicava Hanegoshi, né? Ele era um professor baixinho, mas era bom de Hanegoshi. Eu joguei todo mundo de Hanegoshi. Aí a turma, né, os professores, o professor dessa equipe e o meu professor, né? E acharam, ó, se ele jogou toda essa turma, merece faixa preta. Foi assim que eu peguei faixa preta com 6, 7 meses de judô. Aí em 57, no começo de 57, eu acho que, deixa eu ver, na cidade de Nintendinha tinha um soldado da Força Pública, ele era o policial militar, né? Naquela época era Força Policial ou Força Pública, um negócio assim. Eu era vizinho dele. Aí eu briguei com a... Não briguei, né? Pedi para minha irmã, ela era costureira, e o meu cunhado era alfaiate, para fazer um saco de estopa, né? E naquela época tinha muito esse negócio de saco de farinha. Então muita criançada, igual eu também fui assim, né? Minha mãe fazia calção de saco de farinha. Era um pano grosso, resistente. O ruim é que às vezes tinha aquela marca da farinha no calção. Aí você ia na padaria, conseguia, até de graça, né? O padeiro queria se ver livre daquele saco. Pegava aquele monte de saco, eu pedia para minha irmã fazer um saco de mais ou menos da minha altura. Aí ela fez um saco forte, né, com uma orelha em cima. Eu não sei de quem que eu copiei essa ideia. Aí coloquei no fundo um pouquinho de areia para assentar, né? Aí enchi de serragem. Enchi de serragem ao ter. Você conhece o que é serragem?
Você é de Brasília? Então, você vai na olaria, eles dão serragem de graça. Ah, hoje muitas academias por aí têm o tablado de serragem, né? Aí eu enchi até a boca de serragem, né? Soquei bem, aí costurei. Aí eu treinava Hanegoshi nesse saco de serragem. É. Pá! Só Hanegoshi direito. Pá! Não. Aí ia na academia nos dias de treino e Hanegoshi funcionava, rapaz. É. Porque não tinha o Ticome naquela época. Não tinha. Eu vim conhecer o Ticome em São Paulo. Nem em São Paulo tinha o Ticome. Eu não sei como é que os caras ficavam bons, como é que os caras ficavam técnicos, fortes. Eu não sei se a Soraya pegou essa época do Ticome. Quase, quase no começo, né, Soraya? É. Eu nunca vi a turma da Associação Jiu-Jitsu ONU, a turma fazer o Ticome. Nunca vi a turma da Budokan fazer o Ticome, nem a turma do professor Curati, né? E a turma tinha uma técnica impressionante. E esse policial militar, ele chamava-se Ettore Rossetto. Ele era o xerife da cidade. Ele era o xerife, ele era o soldado, ele era o comandante, ele era o delegado, ele era o juiz, ele era tudo, ele, né? Porque naquela época, impressionante, o cidadão respeitava a polícia, né? Não tinha, ele tomava conta sozinho. Podia, não acontecia nada. Ele ia sozinho para o jogo de futebol. Se ia acontecer uma briga, ele levantava a mão, opa, os caras paravam, né? Era assim antigamente. Ele começou a fazer comentário com a minha mãe. Pô, esse cara tem que ir para a polícia lá, entra na força pública. Com esse negócio que ele está fazendo aí, ele logo vai ser sargento, não sei o quê, né? Eu falei, puxa, para que ele foi falar isso para minha mãe? O que precisa para fazer isso, né? Aí tinha, tinha, um, tinha um sargento que era comandante do destacamento lá. Minha mãe me levou lá, né? Aí ele falou, precisa título de eleitor não precisava naquela época. Você precisa do reservista e certidão de nascimento. Só esses documentos você consegue fazer alistamento. Pô, e esse certificado de reservista vai arrumar onde? É lá no quartel do Exército, em Bauru. Puta, Soraya, eu nunca tinha viajado sozinho. Minha mãe botou no trem, falou, vai em Bauru, se vira lá. Aí, não sei como é que cheguei em Bauru, porque naquela época tinha trem, né? Cheguei em Bauru, perguntei para a turma lá, negócio de quartel do Exército, aí me apresentaram lá, tal, vai lá, assim, tal, dobra lá, até que eu achei o quartel lá. E cheguei lá na portaria, os caras já gritaram comigo, né? O que você quer aqui? Aí eu mostrei logo os documentos, né? Puta, queria pegar um tal de terceira reservista. Ah, tá bom. Aí mandaram sentar lá e fizeram na hora. É, coisa boa, né? Ah, fizeram na hora por quê? Eu levei uma carta do juiz eleitoral da região, que era amigo do meu irmão. Ele fez uma carta de apresentação lá pro comandante lá do negócio do quartel do Exército. Aí o coronel lá, hoje eu sei que é coronel, né? Na época eu não sabia o que era. Ele olhou e mandou providenciar, e assim eu saí com a reservista na mão, voltei para casa. Minha mãe fez uma mala velha que eu tinha lá. Minha mãe o trem passava que hora? 9 da noite. Você vinha de Prudente, aquele trem se chamava
Esqueci o nome que a turma dava o nome nesse trem. Tomei 9 horas da noite, cheguei em Sorocaba, 6 horas da manhã. Ah, minha mãe me botou no trem, falou assim, se vira, não volta para casa, hein? É, não volta para casa. Eu acho que hoje, né, eu vejo que porque era em muitos irmãos, né, muita gente, muita boca, né? Então se vira lá. Puta, eu chorei dentro do trem. Eu falei, ixi, fui expulso de casa, né? Não, minha mãe falou, não volta mais, aconteça o que acontecer, não volta para casa. Aí eu desci da estação de Sorocaba, não sei onde fica esse quartel, esse alistamento, mas eu fui direitinho. Sorocaba era pequeno, né? A avenida ainda era estrada de terra, fui andando com uma mala, né? Aí, não sei por que eu cheguei naquele quartel da Força Pública, era 7º Batalhão de Caçadores. Quando eu entrei no portão, eu tremi, voltei para trás, falei, não é aqui. Aí tinha um gaiato lá, né? Um gaiato, pode dizer, né? Hoje eu sei que ele era o sargento da guarda. Ô japonês, vem cá, você vai? Não, eu vou embora. Não, vem cá. Vem cá. Me levou lá numa sala lá. Deixa eu ver. Abriu minha mala. Eu estava com um paletó, né? Ele falou, tirou o documento. Ah, tá bom, vem cá. Pega as coisas aí. Já me levou num alojamento lá. Falou, tá vendo essa cama? Essa cama é sua. Você vai dormir aqui, tá? Tem que deixar todo dia assim, ó, do jeito que tá aqui, ó. Se você não arrumar do jeito que tá aqui, você vai levar porrada. Desse jeito. Aí o que acontece? Puta, eu fiquei lá. Fiquei. Tinha mais uns 2, 3 lá, né? Aí eles me ajudaram, me orientaram. Fica aí e tal, a gente vai conversando. Para formar um pelotão de 30 homens, puta, levou quase 7 meses, quase um ano. Ninguém queria entrar na Força Pública, né? A turma naquela época falava que quem entrava na Força Pública era só vagabundo, né? Era esse o comentário. Aí eu fiquei lá. Aí eu conheci um tal de Tenente Álvaro Parreira. Ele treinava judô com o professor Hugo, de Sorocaba, né? Você treina judô? Eu falei, eu treinava, né? Pô, hoje tem treino, vamos lá. Aí eu falei, puta, eu não tenho kimono, eu não trouxe kimono. Não, a gente arruma, vamos lá. Aí eu fui, foi bom, né? Me descontraí bem, treinei bastante, né? Aí o professor Hugo falou, ó, domingo vai ter uma competição, você quer sair? Aí o tenente estava comigo, né? Aí o tenente Parreira, não, eu também vou. Aí, na competição de domingo, era uma competição da colônia lá, da japonesada de Sorocaba só. Era uma competição amistosa, onde o Hugo era o professor. E na academia do Hugo, sempre vinha um professor da Budokan dar aula lá na academia do Hugo, que era afiliado da Budokan. Aí eu fui na competição de domingo e tive sorte de ganhar, né? Aí, alguns eventos, né? Aí a turma de Sorocaba ia competir em açaí, né? Açaí tinha competição grande lá, muito bonito. Eu fui lá competir, me dispensaram para ir competir em açaí. E tinha um faixa preta lá, terceiro dan do Japão. Ele era terceiro dan. E acabei ganhando lá, né, Soraya? De sorte. Acabei ganhando lá dos caras, né? Terminei a escola de soldado, de recruta em Sorocaba.
Aí o curso começou em dezembro de 57. Só que, então a gente quase não treinava mais judô, né? E, e o curso terminou em junho de 58. Aí o tenente Parreira, né, fez amizade comigo, gostou de mim. Ele arrumou a minha classificação aqui na Escola de Educação Física da Força Pública. Aí eu vim para cá. Cheguei aqui em São Paulo dia 13 de junho de 58. Um frio de rascar o cano. Aí comecei a trabalhar lá, treinar lá. Comecei a fazer o reconhecimento, né? Como é que é São Paulo, dar umas voltas por São Paulo e tal. Aí eu vi lá num, na rua Boa Vista, de São Paulo, eu vi uma academia de judô. Vou dar uma olhada. Não tinha treinamento, era treino de luta livre. Academia do Luiz Tambucci. A turma estava treinando luta livre. Falei, isso não é comigo. Fui embora. Num outro dia que eu estava andando lá, tinha judô lá, tinha aquela fazendo keme, aquela kiai, né? Fui lá ver, era treinamento de jiu-jitsu, treinamento de jiu-jitsu. Falei com o professor, pai do Luiz Tambucci, esqueci o nome dele. A hora que você quiser treinar, pega um kimono e vem aqui. Eu não tinha kimono, né? Então o kimono que eu treinava em Sorocaba era do tenente Parreira, né? Aí eu não sei como é que eu fiz, que eu arrumei um kimono. Aí eu fui treinar lá na Academia do Tambucci, mas não gostei muito. Eu falei, não é esse que eu gosto. Aí conheci a Academia do Yasuichi Ono. Subi o prédio da Martinelli e fui lá. Estava cheio de gente treinando faixa preta. Eu com o kimono enrolado lá, né, caipirão do mato, né, não sabia como lidar as coisas. E nem deram pelota para mim, né? Nem me convidaram, nem me perguntaram o que você quer aqui, né? E também eu não sabia perguntar, né? Fui embora. Aí eu falei, vou fazer um curso de datilografia, né? Porque lá na Força Pública eu ouvi falar que ia ter concurso para sargento escrevente. Eu falei, vou fazer um curso, tinha que saber datilografia. Aí, a única escola de datilografia era na rua Quintino Bocaiúva, tal de Underude. Era no quinto andar. Aí, passando pelo quarto andar, tinha a academia de judô, de jiu-jitsu Kurate. Falei, puxa, eu vou ver um dia aí, né? Aí me matriculei no curso de datilografia, procurei saber os dias de judô. Aí no dia do judô eu fui lá, com kimono, né, Soraya? Cheio de gente treinando. Lembro que era o professor Kurati e o professor Takahashi. Kanzaburo Takahashi, os dois professores, né, depois que eu fiquei conhecendo, dois grandes professores famosos, né, mas nem deram pelota, nem perguntaram o que eu queria. Aí eu falei, caramba, eu não vou conseguir treinar em lugar nenhum. Aí um dia, aí eu comecei a treinar com Antônio Pereira Morgado, lá na Escola de Educação Física à noite. Ele dava aula de judô à noite, jiu-jitsu à noite. Até então eu não sabia que era judô, era só jiu-jitsu, né? Aí o que acontece? Eu fui lá um dia treinar, mas não gostei muito do sistema lá. Aí eu conheci o sargento Desico e o sargento Morimoto. Morimoto, é. A gente fez amizade e tal, só que eles tinham uma academia de judô lá na Penha, numa companhia da Polícia Militar lá. Puta, era longe, naquela época, para ir do centro de São Paulo até a Penha era uma viagem, né? Tinha trem, mas
Eu não sabia tomar esse trem. Aí eles que passaram um dia lá na escola e falaram, Miguel, sabe, tem um professor aí de faixa branca e vermelha. Ele dá aula lá na Academia Dom Pedro II. Aí eu falei pro Desi, vamos lá um dia? Ele falou, vamos, né? Vamos lá sábado então. Vamos. Aí nós fomos lá no sábado à tarde, cheio de gente treinando, Soraya. Era o professor Quihara que dava aula lá. Aí o De Sico, né? De Sico era um italianão grande, né? E falador, tudo. Aí, não, nós queremos tal, ver aí as condições, tal, como faz para matricular, tal. Aí fizemos matrícula e mensalidade era 200 conto, 200 mil reais, 200 cruzeiros, não lembro a moeda, né? Matriculamos lá. Aí lá era terça, quinta e sábado. Puxa vida, apanhei pra caramba, Soraya. Ao TV, tinha gente lá pra caramba e faziam fila para me pegar, né? E eu apanhando. Porque naquela época, você é convidado, você tinha que aceitar o treino. Você não podia falar não. Senão o mais antigo vinha e pá, dava ali uma bolachada. Aí eu treinava, né? Puxa. Só que no mês seguinte já eu que tinha que procurar os caras para treinar comigo. Né? Aí fui treinando. Aí o professor Quihara, aí com o professor Quihara que começou a fortalecer o nome de judô. Porque em São Paulo era Jiu-Jitsu Budokan, do professor Ryuzogawa. Jiu-Jitsu Ono, do professor Yasuichi Ono. Jiu-Jitsu Kurate, do professor Hikari Kurate. Só, conheci só essa academia. Depois que eu vim saber mais que tinha Jiu-Jitsu Freguesia do Ó, Jiu-Jitsu Yamazaki. E com a vinda do professor Quihara, é que começou a mudar o nome de Jiu-Jitsu para Judô. O professor Quihara fazia reunião com a turma e fazia palestra dele dizendo que agora é Judô, no Japão é Judô, isso, assim, assim. E ele passava a dar aula de kata, nage no kata. Ele dava aula de nage no kata. E todo sábado ele dava aula de kata, kime no kata, katame no kata, para os professores de São Paulo. Tinha gente pra caramba. Vinha a turma do interior, né? Aí ele, na academia, ele começou a treinar a todo mundo. Fazia todo mundo treinando nage no kata. Uma hora, depois do treino, uma hora treinando nage no kata. Sábado, o treinamento terminava às 10 horas da noite, aí ficava até meia-noite treinando kata. De todo mundo, eu que me destaquei mais, melhor que todo mundo. Caía melhor, né? Achavam que eu caía melhor. Aí comecei a treinar. Aí começou nessa direção. Todo kata eu comecei a treinar, fazer o que para o professor Quihara? Nage no kata, katame no kata, kime no kata e koshiki no kata. Porque Itsusu no kata eu aprendi com o professor Ninomiya. Goshinjitsu eu aprendi com o professor Kotani, Yoshiyuki Kotani. Ele era 7º dan da Kodokan do Japão. Então você vê como são as coisas. Eu já era o que do Quihara Sensei, né? Então o Quihara Sensei me botava para ser o que do Kotani Sensei. Então veja bem, ó. Nessa época eu tinha um fusquinha, um pé de, não sei que nome que a turma dava naquela época, era pé não sei o quê. Então eu carregava o Quihara Sensei, para cima e para baixo. E quando o Kotani Sensei veio, eu levava os dois. Onde eles iam, eu ia junto. E o Kotani Sensei veio 2 vezes aqui em São Paulo
e aproveitou para ensinar o Goshin-Jitsu para o professor Kihara, que o professor Kihara não sabia Goshin-Jitsu, porque ele saiu do Japão e foi para a China. Não aprendeu Goshin-Jitsu lá. E da China, ele voltou, com a guerra, a China andou caçando a japonesada, né? Principalmente homem. Mulher e criança eles não matavam, mas japonês, homem, eles andavam para matar mesmo. E o professor Kihara fugiu da China, voltou para o Japão. Aí do Japão que ele veio para o Brasil. Veio para o Brasil. Aí que ele começou a ensinar, ele veio em nome da Kodokan, né, porque ele sabia cantar. Aí o Kotani Sensei ensinava Goshin-Jitsu e me chamava. Migiro, vem. Aí eu ia. Aí eu ia para servir de o quê? De sparring para o professor Kihara treinar. Às vezes eu servia de sparring para o professor Kotani, para o professor Kihara olhar. Impressionante ao te ver. O Kotani Sensei, quando dava a chave aqui, não doía aqui. Você sentia choque no corpo inteiro. Você ficava paralisado. Quando ele dava um toque não sei aonde, não doía. Você sentia um choque, paralisava. E hoje, nós não sabemos da chave. Soraya, a gente dá chave e faz outro bater de dor. E o Kotani Sensei pegava você e imobilizava em pé. Você ficava imóvel. Recebia uma carga de energia, né? Parecia elétrico. Dava um choque. Cutucava assim, você sentia um choque. Então nós não sabemos aplicar chave e não sabemos dar ATMI. Eu quase matei um aluno meu de tanto dar chave e ele falou, não, está doendo aqui. Eu falei, mas não está dando choque? Não, está doendo aqui. Eu falei, caramba, não vou conseguir aprender nunca. E depois, né, se eu não esquecer, então, o Kotani Sensei foi visitar o professor Ryuzo Ogawa. As duas vezes que ele foi visitar o professor Ryuzo Ogawa, conversaram muito, porque o Ryuzo Ogawa foi famoso no Japão. Ele foi um dos bambam lá no Japão, o Ryuzo Ogawa. E o Kotani Sensei ia lá para pedir bênção para ele, cumprimentar ele, conversar com ele e convidar ele, mesmo continuando como Jiu-Jitsu Budokan, mas que assumisse a linha do Kano Sensei. Não, Kano Sensei, não quero nada dele. O meu Jiu-Jitsu vai vencer. Hoje nós estamos com tanto disso, tanto daquilo. Nosso Jiu-Jitsu vai ser melhor que esse judô do Kano. Desse jeito ele respondeu para o Sensei Kotani. Essas coisas ninguém sabe. Eu sei porque eu estava lá. Nem os filhos, nem os netos do Sensei Ogawa sabem porque eles eram crianças. E muitas vezes, quando dois cobrões estão conversando lá, eram três, né? Ryuzo Ogawa, Kotani e Kihara Sensei, os três. Três feras. E eu então estou lá no cantinho, né? Estou lá no cantinho. Porque eu entrei na sala, né? Mas fiquei lá no canto, porque o Sensei Ogawa me convidou. Sugano, vem, senta aí, fica aí. Não fica lá fora, não, que está muito frio. Bom, inclusive, o Kodokan queria promover Sensei Ogawa a Kodansha, né? Não sei que dá, mas ele não aceitou, não. Ele não falava Kodokan, eu do Kano Sensei não quero nada. Eu não fiquei, não sabia por que dessa rivalidade dele com... É estilo, né? Porque a Sensei Ogawa era um estilo que eu não sei o nome.
Um amigo meu de Mogi, Dr. Glauco, médico, ele mandou, falou, estilo do Kuroda Sensei, estilo tal. Mas eu acabei apagando. Tem hora que eu vou apagar o celular e clico errado, apaga tudo. É duro. Bom, tudo bem. Aí acabei aprendendo o Goshin Jitsu assim, Kotani Sensei ensinando que era Sensei e eu servindo lá de Ukebata. Aí um dia também veio para São Paulo o professor Daigo, professor Toshio Daigo. Não, antes do Daigo Sensei, Sensei Takeuchi. Ele ia fazer uma demonstração de abertura no campeonato, não sei que campeonato, no ginásio de Pacaembu. E me chamou para fazer o quê? E o professor Guiara, né, falou, vai fazer o quê para o Sensei Takeuchi? E o Sensei Takeuchi só falou para mim, você não precisa pular, você não precisa me ajudar, falando em japonês, né? Você só fica na postura natural. Se tiver que andar, você anda, se tiver que afastar, você afasta. O Kyotoshi, você tem que ajudar, senão o cara não, né, Soraya? Puta, o Kyotoshi, pá, me jogava. Direita, esquerda, pá, jogava. Aí todas as técnicas, eu plantava no chão, e ele pá, pá, e eu caía lá direitinho. Tão perfeito que era a queda do homem. Aí eu assistia aquele filme de Sugata Sanjiro, né? Que ele pá, jogava os caras 2, 3 metros, né? Falei, isso é combinado, marmelada, né? Poxa, quando eu servi de o quê para esse cara, eu falei, nossa, existe essa técnica do judô que a gente não conhece, que é essa técnica que vem do estilo de jiu-jitsu. Nós não sabemos fazer isso. Depois eu fui servir de o quê para o professor Daigo, mesma coisa. Ele falou para mim, porque não tinha ninguém que queria servir de o quê para ele. Olharam para mim, me apontaram. Eu falei, tá bom, eu vou. Ele só falou isso aí. Não precisa pular, não precisa me ajudar. Se tiver que andar para frente, anda. Tsugiashi, tsugiashi, para trás, tsugiashi, tsugiashi. Só me acompanha. E jogava sem eu ajudar ao TV. Rapaz, aí eu vi que eu falei, nossa, nós estamos só preocupados com a competição, só lutar, só lutar. Esse lado técnico do judô não vamos aprender nunca, porque os cobrões morreram todos, se não morreram já não estão em condição de ensinar. Então você vê, ó, eu tive esse privilégio, né, de passar a treinar com o professor Kihara e conhecer um monte de gente. Aqui em São Paulo, Sadal que fala, né? Não, você já era famoso quando você estava em Sorocaba, porque os professores da Budokan iam ensinar judô lá em Sorocaba e voltavam e falavam, tem um cara em Sorocaba bom. Aí eu vim para São Paulo, aí comecei a participar de alguns eventos por aqui, né? Aí conheci o professor Kurati, puxa, que judô. Você conheceu o Sensei Kurati, você está conhecendo o judô do mundo. Cara simpático, amigo, nunca te chama atenção. Se você erra, se você peca, não fala nada. Um grande mestre, um grande orientador, um grande professor, um grande amigo, viu? Conheci esse lado bom dele. Tinha um ultimata, meu. Nossa Senhora! Nossa, o ultimata do Kurati Sensei foi fora de série. Naquela época existia uma rivalidade, né? Budokan, Ono e Kodokan. E corria por fora, em condições de igualdade. Kurati Sensei, a turma da freguesia do O, por aí. Essa rivalidade era uma rivalidade amiga. A disputa era assim, a turma do Budokan é técnico. Você não pode deixar entrar que você cai. A turma da Jiu-Jitsu Ono, Judo Ono, era técnica e força. Também não podia deixar entrar.
Aí vem por fora a turma do Kurate. A turma do Kurate Sensei. Tinha uma turma da pesada, eu não lembro mais o nome, né? Mas o primeiro campeão internacional de judô era o aluno do Sensei Kurate. Não era da Budokan, nem da Ona, nem da Kodokan. Era o... Hoje ele é médico. Yoshio Anraku. Campeão universitário, um negócio assim. Bom pra caramba. Hoje ele não morreu ainda, tá por aí, muito bom. Fora de ser técnico, né? Mas na Budokan tinha gente boa. Nossa Senhora! Você até se arrepia de alegria, não de tristeza, nem de medo. De ver como é que pode ter uma técnica assim? O seu Inagi do Luiz Alberto Mendonça, a Soraya, era uma arte. Era desenhado à mão o seu Inagi dele. A Shiguruma do Jorge Amasta era outra coisa, fim do mundo. Você não acredita que um cara com 62 quilos, 60 quilos, jogava o cara de 100? Era isso aí. O Luiz Alberto Mendonça parece que já morreu, né? O Luiz Alberto Mendonça, 120 quilos. Ele lutava como se fosse um peso leve. Bom pra caralho. Tinha um Hanegoshi ao TV de primeira. E o Jorge Amassa, pá, jogava os caras. Você olhava o Toranos que quando entrar, nossa. Isso são os nomes que eu lembro, fora os outros, né? Kawakami, Igari, quem tem mais? Muita gente lá que treinava lá na Budokan. O Valdir Mereiro, que hoje está aí na Bengala, coitado. Muita gente, nossa. E na Associação ONU tinha muita gente boa. Nossa, fim do mundo. Eu vendo essas coisas do judô passado, eu não sei se eu mereço, né? Eu nunca achei que eu merecia Dan. Para mim, até máximo sexto dan já estava bom. Daí para frente, egoísmo, vaidade. Né, Soraya? Soraya foi a Kodansha há um ano atrás, merece há muito tempo atrás. Campeão brasileiro, pan-americano, um Haraiguchi bonito na juventude dela. Eu acho que quem foi campeão assim, igual ela, máximo sexto dan de presente, como homenagem, pelo que fez pelo Brasil. Eu não fiz nada. Eu só colaborei com o kata, né? Nageno kata, curso de defesa pessoal, curso de gokyo, essas coisas, treinamento, arbitragem, né? Eu fui muito tempo árbitro, depois ajudei o professor Okano, Shuei Okano, outro cara que conhece judô pra caramba. Dava treinamento aqui em São Paulo. Shuei Okano levantou o judô brasileiro lá em cima. A ponto dos japoneses, né, achar naquela época, depois do Japão, era o Brasil. Era o Brasil. Com quem? Com Fuscon, com Tico, com Cunha, com Machucho, né? Depois veio Carmona, Aurélio Miguel, Rogério Sampaio, essa turma. Depois dessa turma para cá, eu não conheço direito essa turma. Depois eu me afastei do judô com problema de saúde. O que acontece com o judô de hoje é falta de treinar judô. Hoje a turma está vidrada muito em competição. Hoje a turma gosta de contar quantidade de medalha, quantidade de título. Isso aí não é do judô. Judô é kata, randori, shiai. Kata, randori, parar por aí. Randori
vamos dividir em duas partes. Randori no Shiai, da pesada, Randori da pesada. E Randori, treinamento leve e solto. E Randori, treinamento leve e solto. E Randori no kata. O que é kata? É forma. Então o que acontece? Randori no kata não estamos mais treinando. Não é só no Brasil, não, no mundo inteiro. Quando se fala em kata, tu vai fazer curso de Nage no kata, curso de Gokyo. Gokyo, treinamento de Gokyo, é um randori solto, leve, de kata. O que acontece? O Brasil é campeão de Nage no kata. O Brasil está lá, entre os melhores do mundo. Inclusive, quase melhor que o Japão em kata. Tá certo? Nós temos campeão do mundo aí. Campeão olímpico, nós temos aí. Só que esse judô técnico acabou. Não tem mais. Hoje a turma não treina isso aí. Só quer fazer o uchikomi mal feito e randori da pesada. Tá fraco no randori da pesada, vai lá e faz musculação. Você faz musculação, Altemir, você fica forte fisicamente. Será que o judô está ficando forte com essa musculação? Essa aí que tem que dar uma olhada. Às vezes o sujeito treina menos judô e mais musculação. Fica super forte. Atrapalha o treinamento de judô. Você não consegue treinar Randori no Kata de Haraigoshi. Você não consegue treinar Randori no Kata de Uchimata. Muita força, atrapalha. Você não consegue treinar Randori no Kata de Seoinagi. O corpo está durão, está atrofiado. Não pode. Tem que treinar judô, fazer Randori no Kata. Gente, então, Randori no Kata. Kata é forma. Essa aqui é a forma do Seoinagi. Né? Tá certo? Isso aqui é a forma do Seoinagi. Tá certo? Aí veja bem, ó. Quando eu vou fazer o uchikomi de Seoinagi, aqui o kata, isso aqui, essa região aqui faz parte do kata, faz parte do Seoinagi dele. Ele faz isso aqui no adversário dele, no uke dele. Se toda essa parte aqui não estiver ocupada, preenchida, então o kata está errado. Então, esse aqui é o kata do Altemir. Altair, desculpa. O Altair é Seoinagi dele, isso aqui. Tudo bem, gente? Esse formato aqui, ele vai jogar do companheiro dele, no uke dele. Se ele não encaixar esse formato aqui, que nós chamamos de kata, se não encaixar aqui, completo, se estiver sobrando espaço aqui, kata está errado. Não tá certo. Então isso aqui é uma forma, né? Kata é forma. Isso aqui é uma forma. Isso aqui é outra forma. Essa forma aqui tem que encaixar nessa forma aqui, nesse molde aqui. Então veja bem, ó. Dá para ajoelhar? Ajoelha. Isso. Né? E ele entrou se oi ajoelhado. Ou fique em pé. Por que ele entrou se oi ajoelhado? Porque não preparou esse kata. Porque esse kata aqui, ele vai entrar, né? Agora, deixa só eu mostrar um pouquinho. Sim. Não, fica aqui assim, né? Tá. Fica assim, em pé assim, né? Assim. Abre um pouquinho mais. Isso, né? Às vezes eu treino assim, né? Tá certo? Eu entro aqui direita, volto, entro aqui esquerda, né? Volto, entro aqui direita. Faço esse exercício até o meu corpo incorporar esse movimento sem força, sem nada. Porque sem força eu vou adquirindo essa força do movimento. Porque depois, mais tarde, né, Altair, né, mais em pé, senão eu não... Tá. Isso. Porque mais tarde eu posso deixar essa perna aqui, ó, essa perna aqui, e só fazer
só fazer esse lado aqui. E se eu não treinar, encaixar aqui, se eu não colocar o meu kata aqui no kata dele, nessa forma aqui, não vou desenvolver a técnica. Isso tem que ser feito assim, repetidas vezes, e cada vez o corpo vai se soltando mais. Enquanto o corpo estiver atrofiado, não desenvolve explosão. Porque depois tem que fazer esse movimento avançando. Depois tem que fazer esse movimento recuando, andando para trás. Depois tem que fazer esse movimento para a direita, depois para a esquerda, depois girando. Tem que fazer esses exercícios, senão nunca vai desenvolver uma técnica para você, o cara ter medo de você. Não de você, mas da sua técnica. Eu falo outra vez do passado, você ia lutar, pô, aquele cara é bom, o golpe dele é bom, vou ter que fazer de tudo para não cair. Era assim. Quantas vezes eu não vi a luta do Nagai, eu não lembro do adversário dele. Terminava sempre empatado. Aí o Nagai pedia para o árbitro, não, dá a vitória para ele. Aí o outro fala, eu não quero a vitória, dá então para o Nagai. Aí ficava essa briga. O próprio atleta fala, não, dá a vitória para ele. A vitória em si não interessava, o que interessava era o resultado da técnica. Eu fiz 5 finais com o Shozawa aqui em São Paulo. Apanhei as 5. Caramba, fiquei com aquilo na cabeça. 2 anos depois eu descobri por que eu sou burro. Sabe o que acontecia? Quando o cara parava, eu entrava. Então o cara não podia parar. Então quando ele lutava comigo, ele fazia a movimentação para não deixar eu atacar. Aí ele ganhava de mim. Ele ganhava na bandeira. Aí que eu fiquei matutando, né? Realmente o cara é inteligente, viu? Você vê? Aí eu fiquei vendo que o meu negócio era assim. O cara movimentava, parava e eu entrava. Às vezes funcionava, às vezes não. A turma não gostava de fazer o Uchikomi comigo, né? Porque eu fazia o Uchikomi, eu achava que tinha que ser assim. Eu procurava fazer o Uchikomi, aquele Uchikomi que eu dava na competição. Então a turma não fazia o Uchikomi comigo. Então eu criei o meu Uchikomi fazendo na árvore torta. Lá onde eu trabalhava tem um monte de árvore. Encontrei uma árvore torta assim, não tinha espuma, naquela época não tinha espuma. Pegava roupa velha, trapo, toalha velha, enrolava em volta da árvore, aí eu dava a negócio na árvore.